Oi pessoal, boa tarde. Eu sou a Lidy Martins, especialista em preparo de cafés especiais. Tenho 13 anos de cafés especiais e parceira da Cocacer de Araguari. E hoje eu estou aqui na fazenda Sete Irmãos com a Bia Mameri, que foi campeã na etapa da Cocacer no 12º prêmio da região do Cerrado Mineiro, na categoria fermentação induzida. E estamos aqui para conferir tudo sobre esse café e, claro, preparar esse café aqui na lavoura e degustar junto com a produtora. Bia, parabéns, né, pelo prêmio e conta pra gente aí qual que é o segredo desse café campeão, como que foi o preparo, né, o que estimulou, o que incentivou vocês, né, a fazer uma fermentação induzida, o que você buscou com o resultado dessa fermentação, né? Quando a gente fala em café fermentado, gera muita expectativa, né, no público, gera muita curiosidade, né, do consumidor quando a gente fala em café de fermentação induzida. E aí fala pra gente sobre esse café. Esse café, Lidy, é um café que a fazenda busca fazer todo ano. Porém, não é todo ano que a gente consegue, porque tem muitas interferências do clima, da própria maturação do grão, se ela está uniforme ou se está desuniforme. Então, depende de vários fatores. Esse ano, essa variedade é sempre um amarelo. A gente, na nossa experiência ao longo desse processo, anos e anos fermentando, a gente aprendeu que os amarelos respondem melhor, são mais doces e têm mais qualidade. Você ia falar que esse ano... Então, o processo começa bem antes da colheita. Eu começo a monitorar esse café bem antes da colheita acontecer. Eu procuro algumas características como a maturação uniforme, um alto teor de açúcar. Eu preciso de muito açúcar para fazer a fermentação. Tem que estar livre de pragas e doenças e de preferência que seja uma peneira alta, que o grão seja maior. Eu vi aqui no sensorial dele, falando um pouquinho do café, o sensorial é fragrância, né? O aroma dele é rapadura, floral, frutas amarelas, né, que ele acaba puxando, e doce. O que as pessoas falam, assim, os consumidores, né, quando você tem acesso, que eles consomem esse café, o que eles mais sentem do sensorial no café? Eles sentem, o que eu acho que é gritante quando a gente prova, é aquele sabor realmente de frutas amarelas. De maracujá, às vezes de banana, inclusive no processo da fermentação, isso é muito característico. A gente acompanha de perto todos os dias durante o tempo que está fermentando e o aroma vai contar para a gente se o processo está bem sucedido ou não. Então costuma sentir muito esse aroma de frutas amarelas. Bia, como é uma fermentação induzida, conta para a gente sobre o desafio, né, que induzida sempre surge muito questionamento, né, com o produtor. Então, fala pra gente um pouquinho assim sobre a fermentação induzida. Qual que é o motivo que te levou a fazer essa fermentação? O motivo é que a gente contratou um pesquisador há uns 5 anos atrás em busca de melhorar a qualidade do nosso café. Então, nós contratamos um especialista em qualidade e ele nos indicou que uma ferramenta interessante para a gente trabalhar seria a fermentação. Talvez a fermentação natural mesmo ou induzida com leveduras, né? Adicionando as leveduras no grão. E aí a gente começou a desenvolver. E aí em 2020 a gente também recebeu o prêmio de primeiro lugar. Nós fomos campeões pelo júri técnico e pelo júri popular. São 2 prêmios importantes e de lá para cá a gente vem batalhando, todo ano tentando receber uma segunda premiação e aí ela veio agora em 2024. Eu tive a honra de preparar, né, os finalistas na noite, né, do prêmio da etapa Cocacer,
e aí preparei esse café também. E eu queria que você falasse um pouquinho pra gente da história, né? Como que você está no café e o que te moveu a estar aqui no café e o que faz, né, continuar a brilhar os seus olhos trabalhando com o café perante tantos desafios aí que a gente vem sofrendo. E ser produtor é algo que tem que ter muito amor, porque são muitos desafios, né? Verdade. Eu sou engenheira agrônoma, eu me formei em Uberlândia, na UFO. E depois de formada, meu irmão, meu pai, minha família, nós já tínhamos essa fazenda, mas era uma fazenda somente de lazer. Meu pai era escritor e poeta e queria ter uma fazenda, um pedaço de terra para como se fosse um refúgio, né, ficar perto da natureza. E naquela época não tinha o propósito de cultivar nenhuma lavoura. Aí, com o passar dos anos, a gente notou que a parte sustentável financeira estava fazendo falta. Então, a gente teve que dar início, pensamos o que nós vamos plantar, mas o que é forte aqui na região é o café. Então, nós seguimos por esse caminho. Nós iniciamos o plantio do café aqui na fazenda desde 1998. Eu considero que é uma fazenda jovem, visto a história do café em Araguari, tem famílias tão antigas, né, no café. E nós não temos nenhum, assim, os meus avós não eram produtores rurais, meu pai também não, então a gente começou em 1998. Antes de preparar, né, esse café, que foi campeão na etapa da Cocacé, eu quero só para finalizar que você fale para a gente qual que é o desafio para fazer a fermentação induzida. Para quem, né, queria que você olhasse aqui para o pessoal, para os produtores que estão nos ouvindo, qual que é o seu desafio, né, considerando que você não é sucessão familiar, né, você não tem histórico de produtor de café, e qual que é o desafio para você fazer a fermentação induzida, e aí eu vou começar a organizar para a gente degustar esse café. O desafio, pessoal, é que é uma operação um pouco cara, trabalhosa. Eu tive que adaptar a minha estrutura para poder fazer o café fermentado. E durante o processo da fermentação, você tem que coletar dados diariamente e o mais desafiador é saber o ponto de interromper essa fermentação. Se você interromper tarde demais, provavelmente o processo vai dar errado. E se interromper muito cedo, então a gente não vai ter a complexidade de sabores que a gente procura. Ai, parabéns pela resposta. E demanda também a questão de mão de obra, né? Você acaba tendo que ter um funcionário mais específico para isso. Exatamente. Nesse período é o período da colheita de todo o resto da lavoura. Então, todos os funcionários estão envolvidos no processo e eu acabo tendo que ter uma pessoa disponível somente para fermentação. Nós acabamos de fazer a moagem, né? Que para os baristas de plantão vão ficar se questionando por que a gente não está moendo aqui. Mas eu vim de patrocínio, acabei de chegar, então em questão de tempo, né? A gente tentou dar uma adiantada, porque a gente queria muito pegar o pôr do sol, mas a gente acabou de fazer a moagem lá dentro. Eu vou preparar a prensa, não sei se você já tomou ele na prensa. Não, ainda não. Não? Vai ser inédito. Responsabilidade. Eu sou muito fã, né, da prensa. É um método que extrai 100%, né, de tudo que o café oferece. Então, todo o seu trabalho, né, tudo que você dedicou e tudo que está aqui, né, que a pessoa que torra o café consegue deixar, né, extrair tudo dele, a prensa ela consegue mostrar tudo isso para a gente na xícara. Então, a água também, né, a gente acabou de aquecer a água lá no escritório e essa prensa é uma prensa de 1 litro, mas eu vou usar 800 ml, eu uso 8 colheres. Ô Bia, eu não sou uma barista técnica, 3, e é a base de colher, 4, 5, 6, 7,
8. Eu contei alto porque muita gente, né, que já me conhece sabe que eu não faço duas coisas, então se eu não contar alto, eu não consigo me concentrar. E foi na prensa, né? Eu fiz os 9 finalistas que a gente teve na final da Cocacer. Eu fiz todos na prensa e coloquei nas garrafas, né, para ter o júri popular. Então, o pessoal de casa sentir, né, o aroma desse café. Já sentiu, hein? Se você quiser pegar. Eu brinco sempre que lembra soufflé, né, que a torra, a pré-infusão é para liberar os gases, né, que não foram liberados na torra. E aí ele dá essa... Ele sobe e ele fica essas camadinhas aerado, parecendo soufflé, aerado, isso mesmo. E aí uns 20 a 30 segundos que a gente, né, bate um papo e depois a gente termina. Eu jogo a água aqui na lateral, que eu gosto do café com mais doçura. Então, para evitar ter queda da água direto no pó, eu faço esse processo de jogar na lateral e para não ter o contato direto, né, da água com o pó, para extrair menos amargor possível, para a gente ter tudo, né, do café. Então, agora que a gente vai esperar 2 minutinhos, já tá bom, né, rapidinho. Aqui a gente já baixa já e... Vamos falar mais sobre as notas sensoriais desse café? Vamos. Eu vou abrir aqui para a gente sentir. Essas notas, era algo que você buscava ou já foi o que o café ofereceu e você apaixonou e decidiu ficar com essa variedade? Foi o que o café ofereceu. A gente não buscava assim, exatamente essas características. Já teve ano que o café Catuai, amarelo também, foi campeão e esse ano foi o topázio. Eu sinto um aroma e um sabor meio de cajamanga, de frutas amarelas mesmo. E topázio, eu tenho uma paixão específica pela variedade. Eu tive uma marca de café industrializado e a primeira variedade que eu trabalhei foi topázio. É uma variedade difícil, né, para extrair dela. Eu aprendi isso com a Paulinha do Gueroff, que é parceira também da Cocacer. E isso foi há uns, sei lá, 7, 8 anos. E ela que me ensinou, que ela falou, Lide, quem for torrar nessa variedade, é uma variedade que ela é densa e o perfil de torra é diferente. Então você começa ao contrário e depois, né, que vai mudando o perfil. Mas aí, uma curiosidade, é a mesma variedade todo ano? Não. Não. Cada ano... O primeiro prêmio de 2020 foi com Catuai amarelo e esse ano com topázio. Esse ano foi com topázio. Por isso que eu digo, cada ano é único, né? Uma hora você tem uma seca muito pronunciada e a maturação de repente pode ficar desuniforme. Então você acompanha a lavoura, é isso? Antes da colheita. Antes da colheita, determinar qual. Você vai fazendo o mapeamento. Exato. E aí depois de fazer o mapeamento, quando começa a colheita, que você vê o potencial daquela variedade específica, é isso? Isso. Tá. Então vamos abaixar aqui para a gente poder degustar esse café. Parece a neve caindo. Eu tenho uma paixão específica assim, com a prensa, porque eu acho ela muito elegante para preparar o café. E o café vai caindo parecendo neve. Eu sou muito apaixonada com isso, com esse momento. Então agora chegou a hora. Preparar café com a produtora, para a produtora. E vou te pedir cuidado, porque a prensa deixa bem quente. Esperar pra gente brindar. Deixa eu sentir aqui primeiro. E aí você me induziu. E tá cheirando cajamanga. Eu te induzi, né? Me induziu. Vamos brindar aqui. Ele ainda tá quente. A gente vai esperar um pouquinho. Para aparecer mais, tem que estar mais frio.
Ele ainda está gostoso quente. nesse método. Enquanto ele está quente, atrapalha um pouco para poder sentir. O nosso motivo aqui hoje, né? Além de conhecer esse café maravilhoso que foi campeão da etapa Coca-Ser, a gente tem mais um motivo muito especial e aí eu vou deixar para você fazer o convite para quem está nos ouvindo. Eu quero convidar todos para a Fene Café 2025 para experimentar os cafés premiados no estande da Coca-Ser e para aprender tudo sobre técnicas de produção de cafés especiais. Encontro vocês no estande da Coca-Ser. Nem para te procurar, pode te procurar, pode chegar para falar com você. Então, quem quiser os segredos aí da Bia, Bia Mameri, né? Ela vai estar disponível aí para atender todo mundo. E é dias 7, 8, 9, 10. Eu vou estar, né, com a Coca-Ser. Vamos estar lá atendendo as palestras e lá fora vai ter o Village, né? O Village vai estar com 10 marcas de café de produtor, atendendo todo mundo que estiver visitando, né? Quem for expositor, palestrante, né? Todo mundo. Vai ter muita visita também de colégio, não é isso? Isso. A Eliane me falou, né? Araguari, eles fazem muita questão, né, de levar os estudantes para poder conhecer e vai ter muito, muito café. Né, Bia? Agora vamos ver se já está, como que está a temperatura. Melhorou bem. Ele esfria um pouquinho, né, para quem... Nossa, tá docinho, não tá? Tá, dá pra sentir. Quem quiser degustar esse café vai ter que vir, né, na Fene Café. E ele tá doce e um doce com frescor, né? Como está muito quente, café fermentado, né? É um café que eu não tenho em casa, assim, para consumo diário, né? Isso. Mas é um café que gosto de estar aqui, que é um momento, que está dividindo um café. Exato. É a hora que eu gosto de café fermentado, para poder compartilhar. Eu também. Né? A gente vai fazer mais um brindezinho. Bia, eu quero agradecer por me receber. Poder conhecer, eu sou muito apaixonada, né, com lá desde, né, todo o ciclo do café, e o pai da minha filha é produtor. Eu não sou, né, de família produtora, mas eu entrei há 13 anos na Expocacer, o pai da minha filha é produtor, e eu sou muito apaixonada com tudo que envolve e ver, assim, poder conhecer novos produtores e principalmente, né, mulher, e poder ver, assim, o brilho nos olhos e ouvir a história. Parabéns, apesar de não ter sido o objetivo do seu pai, você ter feito do objetivo dele, né, o história, seu, né? E fazer algo tão grandioso que para mim é ser produtor de café. É algo muito além, assim, né? Tem que ter uma conexão muito grande, eu acho que com a terra, né, com o que vem, assim, das pessoas que envolvem o café, né? Que não é só o café, né? Tem que ter um manejo com a terra, com as pessoas que envolvem o café. E é isso. Muito obrigada. Eu que te agradeço. Obrigada por compartilhar um pouco da minha história, da história da fazenda com vocês. E estamos sempre, como eu digo, de porteiras abertas para quem tiver curiosidade, quiser conhecer um pouco do processo. Nós estamos totalmente disponíveis. A gente adora receber visitas, pessoas interessadas. Estou totalmente disponível. Obrigada. Então, nos encontramos dia 7, 8 e 9 na Fene Café, aqui em Araguari, com o estande da Coca-Ser. Vai ter muitos cafés especiais. Saúde! Saúde!